a Bíblia diz, ressurreição de Cristo, vamos celebrar o seu amor por mim. A Páscoa não é só chocolate, a Páscoa não é só bombom, a Páscoa não é só coelhinho, mas escuta esse som. Pois na Páscoa celebramos a ressurreição de Cristo que morreu por mim. Olá, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu fui convidado para contar a história da Páscoa. Mas antes de contar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O coelho põe ovos? Então, por que todo mundo associa coelho e ovos de chocolate à Páscoa? Não tem nenhum problema em você comer chocolate, mas hoje eu vim aqui contar a vocês o verdadeiro sentido da Páscoa. Vem comigo. Eu ganhei esse ovo, lindo ovo, grandão, não é? Iria dividir com vocês, porque aí está o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa escondida. Vamos abrir então? Olha que maravilhoso, que lindo, enorme, não é? Então, aqui dentro nós vamos aprender o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu vou começar essa história desde o início. Desde o início. Jesus Cristo, nós todos sabemos que Jesus Cristo nasceu para nos salvar, não é isso? Então vamos começar. No domingo, antes do domingo da Páscoa, Jesus entrou em Jerusalém. Ele entrou montado num jumentinho, não é? E todo mundo pode estranhar, nossa, num jumento? Não diziam que Jesus era o Messias, o Salvador? Pois é, a Jesus, o Messias, o Salvador, dando a primeira lição para nós de humildade. Entrou em Jerusalém montado num jumentinho. E todos os povos o saudavam com folhas de ramos. Daí se diz o domingo de ramos. E todos os povos diante dele e atrás dele o saudavam, dizendo: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, Jesus entrou na cidade de Jerusalém. E naquela semana, ele fez muitos milagres. Foi uma semana bem agitada para Jesus. Afinal, era a última semana de vida dele aqui na terra. Então, ele fez muitos milagres. E na quinta-feira, chamada Quinta-feira Santa, ele reuniu os seus discípulos para ceiar. Então, ele pegou o pão e o vinho, e deu graça e disse: tomai e comei todos, este é o pão que representa o meu corpo. Então os discípulos comeram o pão. E depois ele tomou o cálice e disse: tomai e bebei, este é o vinho que representa o meu sangue, o sangue da nova aliança. Porque os judeus, no tempo do Antigo Testamento, eles tinham também o ritual de ceiar, de fazer a ceia da Páscoa, né? Então existia a ceia, a Páscoa do Velho Testamento e a ceia no Novo Testamento. Então Jesus fez essa última ceia. Nesta ceia, Jesus disse assim: entre vocês há um que há de me trair. Então os discípulos ficaram todos atemorizados e perguntavam uns aos outros: será que sou eu? Porventura, será que sou eu? Então Jesus disse: o traidor era o Judas Iscariotes. Judas, com 30 moedas de ouro, 30 moedas da época, o dinheiro da época, vendeu Jesus com 30 moedas de ouro.
Então, Jesus, terminada a ceia, falou tudo isso e convidou os seus discípulos mais chegados para ir ao monte orar. Foi com ele Pedro, Tiago e João. Chegou num certo momento, ele disse: fiquem aqui, porque eu vou orar. Jesus sempre orava. Jesus nunca fez aí na terra nada que antes ele não orasse ao Pai. Então ele foi lá, ajoelhou e pediu ao Pai: Pai, se for possível, faça de mim esse cálice. E aí ele voltou lá nos discípulos e encontrou os discípulos dormindo. Aí ele brava, acordou eles: eu estou angustiado, sofrendo, e vocês nem para orar comigo. Saiu de novo para o monte e de novo foi orar. E tornou a orar pedindo ao Pai. E ele fez isso por 3 vezes. 3 vezes os discípulos estavam dormindo, não acompanharam Jesus na oração. E na última vez, Jesus disse de novo: se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Mas contudo, faça-se a tua vontade. Sabe que quando a gente ora, a gente deve sempre falar em nome de Jesus? Então, Jesus voltou para lá. E aí, desceram ele e os 3, aonde estava o restante do povo. Então, nesse momento, Judas, os guardas, chegou lá no monte para prender Jesus. E aí Judas tinha combinado uma coisa com os soldados: aquele em eu deixar a face, este é o homem que vocês devem prender. Então, quando Judas chegou, ele imediatamente gritou de longe: mestre! E se aproximou e beijou Jesus. Então, os guardas entenderam que aquele homem seria ele e eles deveriam prender. Então, amarraram Jesus e o conduziram à casa do sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote, não querendo se envolver, mandou a Pilatos: levem este homem a Pilatos. E aí levaram o Jesus a Pilatos. Em meio a toda aquela multidão, o alvoroçado de todo mundo, Pilatos teve um certo medo de incriminar aquele homem. E aí ele pensou: vou apenas mandar chicotear. Então, Pilatos autorizou os soldados irem bater em Jesus. Então, os soldados foram, levaram Jesus a um lugar reservado dentro do palácio, puseram uma coroa de espinho na sua cabeça. Ele já estava amarrado. E com essa coroa, chicoteando Jesus, eles lhe deram uma cruz. Jesus ia ser pregado naquela cruz, com os pregos nas mãos e prego nos pés. E aí fizeram ele levar essa cruz até o lugar. E Jesus, já muito açoitado, muito machucado, foi levando aquela cruz para onde ele ia ser crucificado. Prenderam Jesus naquela cruz. E os soldados tinham o costume da época: lançavam sorte. Então os soldados lançaram sorte para ver quem ia ficar cada parte da roupa de Jesus. E quando eles foram lá pôr a coroa de espinho e chicotear Jesus, eles os despiram, né? Tiraram toda a sua roupa. E depois, vestindo de novo, puseram a cruz nas suas costas e levaram para um lugar chamado Gólgota, que é o Monte da Caveira. E ali eles lançaram sorte sobre a roupa de Jesus. Então, Jesus ali agonizando, sofrendo numa cruz, com muita dor, ele bradou ao Senhor e expirou. Ele disse: está consumado, e baixou a cabeça. Então, os soldados, querendo ter certeza que ele havia morrido, pegou uma lança e espetou Jesus do lado.
para saber realmente se ele estava morto. E ele estava morto. Muita tristeza, né? Então, existia um membro do Sinédrio muito importante chamado José de Arimateia. E este havia se convertido em secreto aos ensinos de Jesus. Então ele, com muita ousadia, foi até Pilatos e pediu a Pilatos para enterrar Jesus. Na época de Jesus, não tinha os cemitérios que a gente conhece hoje, né? E tem a ova, cava, o buraco, põe a pessoa no caixão e enterra ali. Não, na época de Jesus eram em rochas, em grutas, e seriam os túmulos. Então José de Arimateia insistiu com Pilatos. Pilatos assim meio, né, fez jeito de durão, mas enfim ele cedeu. Então os soldados foram lá, desceram Jesus da cruz. Arimateia enrolou num lençol branco de linho puro, novinho. Ele tinha comprado, não tinha sido usado ali. Então ele envolveu Jesus naquele lençol e o levou até uma gruta. E ali puseram o corpo de Jesus. E com uma rocha, uma imensa rocha, fecharam, rolando a pedra, fecharam a porta do túmulo. Mas os sumos sacerdotes da época, os soldados e todo o sinédrio, temendo os milagres que o povo dizia que Jesus fazia, deram ordem a soldados para ficarem na frente do túmulo, para que se porventura os seus discípulos quisessem ir lá roubar o corpo de Jesus e depois alegariam que ele tinha ressuscitado. Então ficaram lá 2 soldados de plantão na porta do túmulo. Mas Jesus verdadeiramente era o Messias. E no domingo de manhã, quando as mulheres foram embalsamar o corpo, passar perfume, não é? Viram a rocha afastada. O túmulo estava aberto. E elas ficaram aterrorizadas, dizendo: onde está o meu Senhor? Quem o tirou daí? E para onde levaram? Então, nessa hora, elas viram um anjo, um homem grande, vestido de vestes brancas, e disse para elas: a quem procuras? E uma delas disse: Senhor, se foi o Senhor que tirou o corpo do meu Senhor daí, diz para mim, diz aonde o colocou. Então o anjo falou: por que procuras entre os mortos a ele que está vivo? E nessa hora, Jesus ressuscitou. E elas entenderam o grande milagre. Entenderam que aquele homem, profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, veio a este mundo, morreu, mas ressuscitou. A cruz não segurou o nosso Senhor. Jesus vive. E esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. A ressurreição de Jesus. O homem que veio à terra para salvar a mim e a você. Amém, amiguinhos? Porque ele